Olá, se você viu esse vídeo aqui, talvez é porque você esteja que é assim como eu, querendo ter uma noite de sono, viver de paz e viver uma vida melhor. Mas infelizmente, devido à realidade que nós vivemos, de muita tecnologia e de avanços assustadores, muitas vezes a gente ficamos nervosos. Por isso, você talvez tenha vindo nesse vídeo aqui para encontrar consolo e alívio. Mas fique sabendo que não serei eu que irei dar esse alívio. Somente um pode lhe dar esse alívio. É Jesus Cristo. Ele de fato se importa com você. Mas lembre-se, Jesus da Bíblia não é o mesmo Jesus do pobre, não é o mesmo Jesus de muitos ídolos de pessoas. É o Jesus Cristo glorificado, um Deus poderoso e que se importa com você e que sabe a sua importância do sono. Por isso, hoje nós iremos meditar um pouquinho sobre o Salmo 1. Deixe a ansiedade e os seus medos de lado. Mas se não conseguir, não tenha medo e nem culpa, porque eu também tenho essas dificuldades. Mas eu creio que um dia eu e você superaremos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos lembrar e meditar no Salmo 1. Apesar de ser um salmo menos conhecido, ou talvez conhecido, ele possui algumas verdades importantes. Mesmo sendo pequeno, ele é cheio de informações importantes. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medida de dia e noite. Eu não sei se vocês repararam, mas a vida, assim como a Bíblia, assim como a vida, todos nós devemos fazer escolhas, cada um tendo consequências, sendo boas ou más. Infelizmente, vivemos numa sociedade onde acho que a maioria das pessoas acha que tudo é relativo e que não existe verdades absolutas. Mas você já parou para pensar, se não existisse verdades absolutas, se não existe isso, por que tem pessoas que se sentem revoltadas quando algum político da extrema esquerda decide literalmente manipular os fatos? Quando uma pessoa é assassinada, em vez de nós sentirmos literalmente ficarmos normais ou ficarmos alegres, nós ficamos tristes, porque nós sabemos que a morte é algo terrível, pois a morte não era o plano de Deus. Mesmo Deus permitindo, isso não era o plano de Deus. Porém, a morte era por causa do pecado. Às vezes, a gente pode pensar que Deus é mau, mas na verdade, o verdadeiro vilão da sociedade pode ser eu e você. Mas não tenha medo, porque o importante não é só o que você fez no passado, mas o que você irá decidir fazer no futuro. Até pessoas que se dizem serem cristãs acabam infelizmente se rendendo e sendo derrotados facilmente pelos extremistas da esquerda, pelos progressistas, pela agenda woke e entre todas as coisas terríveis, com a desculpa que estão literalmente praticando o amor. Mas será que isso seria amor? Eu acho que não. Diferente de muitas pessoas, ou até mesmo pessoas que se dizem serem cristãs, esse moço, que não sabemos ao certo quem foi, ele escreveu que em vez de seguir um conselho dos ímpios e nem andar na roda dos escarnecedores, ele decidiu ser diferente. Ele decidiu meditar na palavra do Senhor de dia e noite. Isso é impressionante, porque por mais que isso seja algo simples, ainda é muito difícil para algumas pessoas. Até eu mesmo tenho essa dificuldade, porque eu sei que tem pessoas que podem se sentir com frescura, ou com ódio, ou com frescura mesmo, que acham que isso é anormal, e que acham que só porque todo mundo faz, ela tem que fazer. Só que isso não é correto, porque se nem mesmo Deus ele obriga, e se ele obriga é por nosso bem, por que nós, sendo seres humanos falhos e pecadores, vamos querer obrigar os outros? Até eu tenho que aprender isso. Por isso, vamos orar agora nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, de misericórdia, mais uma vez, meu Pai, estamos aqui, meu Deus, para levantar nossa fraca e horrorosa voz diante de Ti. Perdoa, Pai, das ofensas, assim como nós pedimos que o Senhor ofendido. Meu Deus, eu não sei porque que as pessoas de hoje em dia são tão ansiosas. Não será porque eu uso de muita informação ou se faz parte dos fins dos tempos. Mas uma coisa eu sei, meu Deus, que o Senhor, assim como o Senhor conseguiu vencer o mundo, o diabo e a carne, assim também o Senhor nos ajudará a superar ainda mais. Que o Senhor, Pai, nos ajude, meu Deus. Abençoa, Pai, esse moço, meu Deus, que decidiu assistir esse vídeo. Não sei, meu Deus, como é que ele está, nem ele sabe como é que eu estou, mas o Senhor sabe. Não seja feita a minha vontade, mas eu estou vontade. E quem seja curada, não que seja o meu vídeo que cure ela, mas o teu Espírito Santo. Assim te peço, te agradeço, em Jesus Cristo. Lembrando, meu amado irmão, isso ainda é apenas o começo.
nós iremos ainda meditar mais na palavra de Deus. Por isso, se você ficou aqui, muito obrigado por você até agora ter ficado aqui. Muito obrigado mesmo. Agora, nós vamos meditar agora na continuação do capítulo 3 ao 4. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não mancha, e tudo que ele faz será bem sucedido, e algumas versões prospera. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Amados irmãos, eu gosto muito e de vez em quando eu assisto algumas pregações de Paul Washer. Eu recomendo vocês assistirem esse grande pregador. Em uma das pregações, ele explica sobre como às vezes as pessoas, principalmente teólogos da prosperidade, acabam distorcendo a Bíblia apenas para tirar proveito próprio. Numa dessas passagens, sobre essa passagem, em que ele diz mais ou menos isso: em que o cristão, ele sempre será vitorioso em tudo, em que tudo que ele faz vai sempre prosperar. Mas a própria Bíblia deixa claro que no mundo nós teremos aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele não nos prometeu uma casa, não nos prometeu um carro, se bem que não existia esse carro no século, o carro só existiu no século XX, até depois da Revolução Industrial. Mas Jesus, ele é da igreja primitiva, mas mesmo assim, ele prometeu muito mais do que isso. Ele não prometeu nem isso. O que ele prometeu também não foi só sofrimento, ele só alertou a gente sobre o sofrimento. Em vez disso, ele prometeu vida eterna e um bem-estar. Mesmo que a gente sofra, a gente no fundo vai se sentir bem. Até eu mesmo, meus amados irmãos, tem algumas vezes que eu rio, mas eu não rio de zombação ou rio de vergonha, mas eu rio de alegria. Porque o riso, se ele for rido de maneira saudável e legal e construtiva, tudo bem. O único riso que nós devemos rejeitar é aquele riso que tenta menosprezar a gente, aquele riso hipócrita, aquele riso que só pensa em si mesmo. Por isso nós devemos dizer não a esse falso riso, porque a nossa vontade de Deus não é em querer fazer que a gente seja vingativos. Apesar de existir salmos imprecatórios, no fundo, aqueles salmos imprecatórios, eles só queriam apenas mostrar o poder de Deus. Por isso, nós devemos ser santos e amar até mesmo os inimigos. Porém, isso não quer dizer que nós devemos deixar ser lavados pelos inimigos. Mas em vez disso, nós devemos confiar mais em Deus e amar de fato quem nos ama e também amar aqueles que nos odeiam. Por quê? Por quê? Simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. É porque Deus, em vez de nos condenar, Ele também nos decidiu dar uma outra chance. Mesmo que nós sejamos inimigos, quantas vezes nós nos sentimos superiores a Deus ou a cristãos? Quantos homens de Deus tiveram um passado terrível, mas mesmo assim foram transformados por Deus e receberam a segunda chance e foram transformados? Por isso, o importante não é o que a gente faz no passado, não só o que a gente faz no passado, mas sim o que a gente vai decidir fazer no futuro. Agora, eu gostaria de orar por você. Se você puder, feche seus olhos e curva sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus, por mais de vida e saúde e paz. Obrigado por tudo. Muito obrigado, meu Deus, por seu ter sido tão bom. Meu Deus, que a sua bondade e misericórdia se unissem pra gente. Muito obrigado, meu Deus. Por a gente ainda poder, meu Deus, viver num país livre, meu Deus. Um país sem frescura, um país sem totalitarismo. Mas que o Senhor nos capacita, meu Deus, quando esse dia chegar. Não sei, meu Deus, quando é que esse dia vai chegar. Mas mesmo assim, seja esse dia chegando ou não, que o Senhor nos capacita e que essas igrejas, que a sua igreja esteja fortalecida. Repreenda, meu Deus, todo ataque do inimigo, meu Deus. Capacita, Pai, nossos irmãos e irmãs que estão passando dificuldade na América do Sul, América Central, África, Europa, Eurásia, Ásia, Oceania, Antártica, Oriente Médio, Ocidente Médio. E a todas aquelas pessoas que estão sofrendo, que o Senhor, Pai, nos capacita, Pai, Deus Cristo, amém. Amados irmãos, já estamos quase chegando no fim da passagem. Mas não fique triste, porque ainda nós iremos meditar muito mais na palavra de Deus. E se você puder, medite na Bíblia. Você não precisa da minha esperar por mim para poder meditar na Bíblia. Você mesmo precisa meditar na Bíblia. Você tem que conhecer a sua Bíblia. Você não pode deixar que pessoas manipulam a sua fé apenas só porque você quer agradar a Deus. Ademais, só porque eu sou uma pessoa de bem, não quer dizer que você só tem que ficar ouvindo as minhas orações. Você também tem que meditar na palavra de Deus, lendo a Bíblia e nos cultos. Mas lembrando, tem que ser culto de qualidade e tudo aquilo que agrada ao Senhor. Assim, vamos começar a leitura. Se você puder, se você tiver uma Bíblia, abra em Salmos capítulo 1, versículos 5 ao 6.
Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sabe, meus amados irmãos, às vezes, até eu mesmo, meus irmãos, e até vocês, nós questionamos a bondade de Deus, porque nós sabemos que por mais que Deus seja bom, ainda assim, nós sabemos que há muitas injustiças, muitas coisas terríveis que não seria nem bom você ficar pensando ou até olhando. Quando eu descubro que isso é verdade, está espalhando a verdade. Tu não estaria espalhando a verdade, tu talvez estaria espalhando a ansiedade. E Deus não quer que nós vivamos ansiosos, porque a ansiedade, por mais que ela tente parecer realista, no fundo, ela é inútil e só quer nos fazer mal. Por isso, nós devemos aumentar nossa fé cada dia mais, assim como um grão de mostarda. O grão de mostarda ele pode ser pequeno, mas no fundo, ele vai se tornar uma árvore grande, que mostra mais uma vez a criação divina. E também que nós às vezes nos perguntamos por que Deus ainda não faz justiça. É porque Deus é bom e que ele ainda quer esperar ver se há alguma mudança, mesmo ele sabendo que o que vai acontecer com isso. Ele ainda assim quer esperar a opinião das pessoas. Mas mesmo assim, meu amado, meu irmão, Deus é bom, mas ele não é injusto, porque uma hora ou outra ele vai castigar. Essa não se vê a história. Tantos homens e mulheres que acabaram desafiando Deus e que fizeram coisas terríveis tirando um final trágico. Mas também pode se perguntar, mas enquanto aquelas pessoas que conseguiram vencer na vida foram prejudicando os outros? Talvez, desde porque o próprio Deus queria pegar eles de surpresa. Mas mesmo assim, meus amados irmãos, Deus não só vai fazer justiça na terra, como também vai fazer justiça no céu. E um dia, no juízo final, ele vai mostrar para as pessoas quem elas são de verdade. Mas você não deve temer, porque quem é de Deus não teme o futuro, porque Deus está no controle de tudo. Até eu tenho que aprender a não temer o futuro. Mas mesmo assim, meu amado e minha irmã, nós devemos meditar na palavra de Deus. Porque por mais que muitas pessoas tentem dizer que a Bíblia é apenas um livro chato e desatualizado e que nós somos fanáticos, lembra, meus amados irmãos, se nós somos cristãos, nós estamos ainda aqui e não fomos arrebatados, é porque Deus quer que nós trabalhemos para o seu reino, para que nós podamos trazer esperança para as pessoas, ânimo para as pessoas. Então, para encerrar com chave de ouro, eu gostaria de fazer mais uma oração para você e para nós. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, por o Senhor ter nos ajudado, meu Deus. Por até aqui o Senhor ter nos fortalecido, meu Deus. Perdoa, Pai, por muitas vezes nós somos injustos, meu Pai. Nós somos muitas vezes, meu Deus, fanáticos, meu Deus. Nos ajude, meu Deus, a sermos pessoas melhores. Perdoa, Pai, nossos pecados, meu Deus, assim como nós perdoamos que estão ofendidos. Capacita, Pai, não só a sua igreja brasileira, mas as igrejas ao redor do mundo. Que o Senhor, Pai, nos capacite, meu Deus, pela grande tribulação. Que esse momento de terror, meu Deus, que nós temos medo de vez em quando, possa se tornar um ânimo de aventura e que nós podemos ser fortalecidos no teu santo nome, meu Deus. Abençoa, Pai, a noite sono desse irmão e essa irmã, e que seja feito tão vontade em nome de Jesus Cristo, meus amados. Chegamos no final da oração. Mas se você ainda não conseguiu dormir, lembre-se, meu irmão, não se sente culpado. A culpa não é sua, é porque você ainda está aprendendo a lidar com a realidade. Eu também estou aprendendo a lidar com a realidade. Mas mesmo assim, meu irmão, minha irmã, se você está com vontade de ler mais a palavra de Deus, leia. Nós não sabemos quanto tempo que nós temos para ler a palavra de Deus. Mas o importante não é saber quanto tempo nós temos e ficarmos ansiosos. O importante é aprendermos a aproveitar os nossos últimos dias de vida para meditar na palavra de Deus. Assim, meus amados irmãos, se você quiser ficar um pouquinho aqui, tudo bem. Pode meditar um pouquinho na música e na dirigibilidade do carro. Porém, se você quer sair, tudo bem, você não precisa ficar aqui toda hora. Assim, muito obrigado por você ter ficado até aqui e Deus lhe abençoe.